Olá a todos, me chamo Tassi Peixoto Roca, sou aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em Medicina Tropical. Então, hoje irei apresentar para vocês um pouco sobre o banco de dados Cancer Resource para a disciplina de Bioinformática. Então, eu vou explicar um pouco para vocês em relação à proposta, né, desse banco de dados, né? E é justamente em relação aos dados relacionados ao câncer, seja informações de farmacoproteína ou composto-alvo, genes relacionados ao câncer, mutações, expressão gênica. Esses dados em geral estão cada vez se tornando mais disponíveis e por diferentes vias de informações ou bases de dados de acordo com os interesses. Em meio a esse grande conjunto de informações e bases de dados, ficou cada vez mais difícil para os pesquisadores organizarem todas essas informações. Justamente em meio dessa demanda, a base de dados Cancer Resource aborda o conjunto de informações organizadas, provenientes de várias bases de dados, contendo interações, composto-alvo, dados de expressão gênica, mutações, dados experimentais, e além também de informações de apoio. E além disso, permitindo também que alguns dados individuais, né, sejam interconectados e sejam processados para análises mais avançadas. Como mostrado aqui, essa base de dados ela dispõe de milhares de compostos, de alvos de proteína relacionados ao câncer, interações composto-alvo, linhagens de células, genes, mutações e expressão gênica. E como funciona, né, no caso? Qual a funcionalidade dessa base de dados? Então, como mostrado aqui, primeiramente é selecionado como entrada a pesquisa de elementos relacionados a perfil de expressão gênica, perfil de mutações, compostos, linhagens de células e também vias de sinalização ou vias de cascata, né, relacionadas ao câncer. Então, podendo selecionar ainda diversos parâmetros de pesquisa, né? Logo após essa pesquisa, é gerado os resultados de acordo com o que foi submetido, né? Gerando então os perfis de expressão gênica, perfis de mutações, compostos similares, né? Eles avaliam então a similaridade entre os compostos pesquisados, células de também em relação também a linhagem de células, qual célula é mais similar ao que você pesquisou, né? Se você está pesquisando alguma outra alternativa. E também em relação a, a vias de sinalização, a também a cascata, né, de eventos, né, por exemplo, de drogas, né? E uma coisa importante, né, desse base de dados é que proporciona uma interconexão e processamento dessas informações, gerando resultados experimentais de alguma dessas interações, como interações droga-alvo, em relação, eles dão um resultado mais refinado, né, em relação às drogas mais efetivas e em relação também aos perfis de atividade de expressão gênica de algum gene relacionado ao câncer, por exemplo. Então, explorando um pouco essa interface na parte de compostos, aqui em cima, é possível perceber uma página onde possui campos de pesquisa relacionados ao nome do composto cadastrado pelo PubChem. Também é possível colocar a fórmula química e também é possível desenhar o composto químico em questão, gerando também resultados de pesquisas de outros compostos similares a esse que foi submetido. Nessa parte de genes e alvos é possível pesquisar sobre genes e além das proteínas alvos relacionadas ao câncer, como aqui no exemplo o proto-oncogene da proteína serina treonina quinase, ou RAF1, aqui dando como exemplo, é possível pesquisar e assim obter resultados relacionados ao cadastro desse gene ou proteína, né, em diversos bancos de dados.
onde estão relacionados. Aqui embaixo também dispõe, né, de algumas vias, né, de sinalização ou caminhos, pathways, relacionados ao câncer. Aqui embaixo dispõe também de um painel de expressão gênica desse gene relacionados a várias células, linhagens de células. E também aqui é possível colocar alguma linhagem de célula específica que você queira comparar. E aqui embaixo dispõe de um perfil de mutações relacionados a esse gene em questão. Na aba de linhagem celular e expressão, é possível pesquisar sobre os genes de interesse para que você tenha uma visão geral de suas expressões em algumas linhagens de células cancerígenas. Nessa parte na direita aqui, você pode pesquisar sobre alguma linhagem de célula ou tecido. São fornecidas informações gerais sobre o tecido da linhagem de células cancerosas e também além de medicamentos eficazes, mutações e linhagens de células semelhantes. Aqui mais abaixo, você pode adicionar seus próprios dados referentes a resultados de expressão gênica, para que essa ferramenta ela possa avaliar e interpretar esses resultados. Agora nessa parte de mutações, é possível consultar dados referentes a mutações em algum gene específico, de alguma linhagem de célula específica também. E à direita, eu também posso colocar a minha própria lista de genes mutantes, né? Onde vai dar uma série de resultados relacionados a esses genes. Aqui na parte de pathways, ou caminhos ou vias de sinalização, você pode pesquisar por essas vias relacionadas ao câncer. Por exemplo, da leucemia mieloide aguda, do carcinoma base celular e entre outros. Aqui no exemplo, colocando aqui como exemplo, né? É possível observar o mapa Pathway gerado pelo banco de dados KEGG, oriundos desse banco de dados, onde dispõe da mesma interface. Clicando é possível observar o mapa Pathway gerado com a maioria dos componentes e proteínas envolvidos nesse processo em questão, né? Do processo da leucemia mieloide aguda. Além disso, além também desse mapa, é possível também observar vários outros mapas e vias de sinalização, né? Como da apoptose, por exemplo, né? É possível observar várias proteínas envolvidas, né? vários processos. Clicando em cada também observar a fórmula química, né? Algumas outras informações importantes, né? Sobre cada componente em questão. Então é isso que eu tenho que mostrar para vocês. Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.